É um prazer estar com todos vocês no nosso webinar sobre pensamento estratégico e cenários econômicos com o professor Carlos Honorato. O professor Carlos é economista, professor de vários cursos de pós-graduação no Brasil afora, empresário executivo e comentarista da CBN e Globo News. Gostaria de um momento antes do início do nosso webinar. As inscrições dos nossos 2 MBAs, o MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Mercados, um sucesso em 2021. O MBA em Gestão de Negócios e Finanças, estão com as matrículas abertas e elas se esgotam rapidamente. Então, não percam essa oportunidade de ser protagonista e ser um aluno USP. Acessem o link na descrição abaixo, peguem todas as informações sobre o curso e as matrículas. Agora, gostaria de passar a palavra para o professor Carlos para o início do nosso webinar. Uma ótima noite a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar aqui do MBA da EASH, da USP. Eu sou o professor Carlos Honorato, economista, e vou estar com vocês aqui nessa próxima 1h30 para conversar um pouquinho aí sobre cenários econômicos, cenários políticos. É um grande prazer fazer parte aqui do programa do curso, de trabalhar com vocês. Provavelmente a gente vai ter oportunidade de se encontrar pessoalmente mais cedo ou mais tarde, mas é uma grande oportunidade a gente conversar um pouquinho sobre economia, sobre cenários e sobre esse ambiente que a gente está vivendo aí bastante turbulento, para variar, né? Não tem mais ambiente que não é turbulento, que a gente tem vivido nesses últimos tempos, e agora com uma turbulência ainda maior, uma turbulência, eu diria, nova aí, não é tão nova assim, mas uma turbulência da guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia. Então a gente vai aproveitar todos esses elementos que a gente tem, tudo isso que a gente está trazendo de conhecimento, né? O que a gente estuda, o que a gente trabalha muito, nós vamos tentar fazer para vocês aqui uma apresentação de uma metodologia de cenários, mas sem ser metodológico, sem ser chato, uma coisa aplicável, uma coisa que pode ser usada para vocês no dia a dia, né? Eu hoje tenho trabalhado muito com essa questão de cenários e com uma força muito grande de tentar colocar essas coisas em prática. Quer dizer, hoje todo mundo se tornou youtuber, todo mundo se tornou divulgador de ideias, todo mundo está comentando. Outro dia eu vi uma influencer que era esteticista comentando a invasão da Rússia. Quer dizer, o pessoal hoje se mete a comentar sobre tudo, a falar sobre tudo, e é por isso que a gente tem a importância muito grande de um curso como esse, que é um curso que é formatado, que é um curso que é bem organizado, ele tem principalmente essa questão de trazer conteúdo, né? Então, o fato da gente ter um conteúdo, da gente ter uma qualidade do que a gente está discutindo, trabalhando, olhando, estudando, isso nos ajuda a tomar melhores decisões e, principalmente, quando a gente está falando de gestão, de estratégia, de tudo isso, esse é o elemento fundamental, a gente ter a capacidade de tomar melhores decisões. Eu sou professor de estratégia, de economia e trabalho muito nessa área de tomar decisões, né, que não é trivial, não é fácil, não é tranquilo, mas à medida que a gente tem conhecimento, à medida que a gente tem informação, à medida que a gente tem lugares e pessoas em que a gente pode buscar essa informação, e buscar até gente que nos influencie para bem, a gente consegue ter melhores resultados, a gente consegue ter uma visão muito melhor de como se colocar nos negócios, de como abrir sua empresa, como que o Brasil vai funcionar. E a gente não pode esquecer que esse ano a gente ainda tem dentro do país uma eleição. Então, essas técnicas de cenários, o estudo de cenários acaba sendo útil para todo mundo em todas as circunstâncias, né? Então, nós vamos começar. Esse aqui sou eu, Carlos Honorato, né? Então, esse sou eu. Aqui estou mais jovem que ele, né? Eu sou esse professor aqui que vai trabalhar com vocês, né? E eu trabalho hoje, minha atividade principal é trabalhar com o que a gente chama de broadcast de conteúdo, que também não é nada mais do que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, é a transmissão do conteúdo via essa entidade, essa empresa que a gente fundou, um novo negócio ligado a isso, né? E estamos trabalhando muito com uma metodologia de cenários, né? No sentido
sentido de olhar para frente. O grande objetivo quando a gente fala de cenários é a gente tentar trabalhar com o olhar para frente, olhar para os negócios, olhar o que está acontecendo, mas sem querer acertar o futuro. Aqui ninguém é jogador de tarô, de runas, apesar que eu acredito em tudo que eu não conheço. Então, qualquer coisa que você jogar para mim, aí horóscopo, runas, I Ching, tarô, eu acredito em tudo, né? Mas aqui nós não estamos num processo de adivinhação do futuro, nós estamos num processo de trabalhar na construção de cenários futuros. E por que eu diria que cenários futuros é uma coisa importante? Porque, na verdade, é uma forma de você se antecipar ao futuro, né? Hoje, no caso que a gente está fazendo esse nosso webinar, houve um acidente aéreo, não sei se vocês viram isso na China, né? E trágico, né? Mas acidentes aéreos, a probabilidade que eles aconteçam é muito baixa. E acho que todo mundo que já pegou um avião aqui deve ter percebido o seguinte: quando você entra no avião, tem alguém lá na frente do avião que diz: agora você vai pôr em caso de despressurização, máscaras cairão e você deve colocar primeiro a máscara em você, depois você coloca na outra pessoa. Todo voo, toda vez que você pega um avião, tem alguém falando isso lá para frente, né? Por que ele fala isso? Por que as pessoas que trabalham no avião, que trabalham na companhia aérea falam isso? Porque elas acham que o avião vai cair? Não, se achasse que o avião ia cair, nem subia dentro do avião, nem entrava dentro do avião, né? Eles fazem isso porque, repetindo isso, em caso de acontecer alguma coisa, o pessoal tem que estar preparado para isso. Então, o nosso estudo de cenários, a nossa metodologia de cenários tem justamente o objetivo do quê? Nós estamos olhando para frente, né? Nós vamos ver cenários possíveis e tentar, dentro desses cenários, já nos preparar. Só o fato da gente se antecipar, né, só o fato da gente prestar atenção no que pode acontecer, já é um elemento absolutamente relevante no sentido da gente estar mais preparado para o que pode acontecer do que, na verdade, acontece, né? Se vocês observarem, por exemplo, a pandemia do coronavírus, né, que talvez esteja acabando, a gente nunca sabe quando termina, né, mas o fato é que a gente passou, talvez, pelas piores fases. Agora, a gente tem que também estar preparado em cenários de repente, uma nova variante ou uma nova pandemia surja. Mas o fato é que vários cientistas e vários pesquisadores dizem que havia um risco de uma pandemia já há mais de 10, 15 anos, né? E aí vocês perceberam que quando ela realmente aconteceu, o nosso nível de preparação global para um evento como esse foi muito baixo, né? Então, nosso objetivo da metodologia não se trata da gente acertar o futuro. Tá? Então nós não estamos trabalhando aqui para acertar o futuro. Eu não vou dizer para vocês quem vai ganhar a eleição no Brasil, eu não vou dizer para vocês quem vai ganhar a guerra na Ucrânia e eu não vou dizer para vocês quais são os 6 números da Mega Sena, porque se eu soubesse, não contava para ninguém e pegava para mim o dinheiro, né? Então, na verdade, nós vamos não prever o futuro, mas nós vamos prospectar o futuro. Quer dizer, prospectar o futuro significa quais são os futuros possíveis que a gente tem nesse horizonte. E por que usar cenários, né? Quer dizer, a gente usa cenários futuros para planejamento. Então, ele nos ajuda muito a olhar os futuros possíveis, né? E esse senhor aqui, o Peter Schwartz, que é um dos senhores aí que vocês vão acompanhar quando a gente falar disso no curso propriamente dito, o Peter Schwartz, que é um grande futurólogo, ele diz o seguinte, né? Cenários não dizem respeito a predizer o futuro, mas sim perceber os futuros no presente. Né? Então, agora nós estamos chegando aqui na região sul, né? Quem está no sudeste, no sul, né? Sabe que outono é aquele período em que começa frio, depois esquenta durante o dia, cai a chuva à tarde. Quer dizer, se você sai de casa, você tem que estar meio preparado para todas as estações do ano no mesmo período. Então, cenários, a analogia seria essa: eu tenho que estar preparado para os futuros alternativos, para as possibilidades diferentes que eu tenho, né? Não é previsão do tempo, mas assim, eu estou preparado se fizer sol, eu estou preparado se chover, eu estou preparado se o tempo continuar do jeito que está. Então, esse é o nosso grande desafio quando a gente olha para cenários, né? Para cenários futuros. Então, o planejamento de cenários, ele é muito útil, né? Para tempos incertos. E eu vou usar aqui um exemplo, que acho que é uma coisa que todo mundo quer discutir um pouco, a questão da guerra da Ucrânia. Porque essa é uma coisa curiosa que aconteceu, né? Até um mês atrás, um pouco mais, todo mundo era especialista em vacina, todo mundo era especialista em coronavírus, todo mundo era especialista em epidemiologia, né?
Hoje todo mundo é especialista em política do leste europeu. Todo mundo é especialista em Rússia, todo mundo é especialista em Ucrânia, né? E é por isso que a gente precisa ter fortemente um olhar cuidadoso sobre quais são as informações relevantes que a gente tem nisso, e aí eu vou ajudar vocês a trabalharem com isso. Todo esse trabalho de cenários, ele começou, basicamente, os primeiros passos que a gente teve vieram um pouco antes do que a gente chamou de crise do petróleo, o embargo do petróleo, né? Que foi um trabalho desenvolvido basicamente por equipes lá da Shell e de empresas ligadas ao setor de energia que procuravam, já nos anos 60, identificar quais são os riscos do petróleo acabar. Né? Então, se vocês observarem o que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo uma crise, uma guerra que indiretamente está ligada a petróleo e gás, né? Quer dizer, a grande briga, uma das grandes brigas que a Rússia tem com a Ucrânia é a briga de que a Ucrânia é um produtor também de gás e o gás passa pela Ucrânia, né? O gás passa, parte do gás que é produzido passa pela Ucrânia e a Rússia não quer perder esse privilégio. Então, à medida que a Rússia perde esse privilégio, né, ela perde uma boa parte, 60% de todo o produto nacional bruto da Rússia, né, da produção que ela tem, vem de petróleo e gás. Então você já começa a perceber que essa origem lá nos anos 60 dos cenários econômicos, né, dos cenários do fim do petróleo, bateram hoje nos anos 2020. Né? 60 anos, 50 anos depois, a gente está discutindo uma coisa que já começou a ser pensada lá atrás. Né? E a crise do petróleo foi um evento como esse. A crise do petróleo foi um evento em que o pessoal começou a discutir sobre o fim do petróleo, né? Em que ano que o petróleo terminaria. E lá para os anos 60, a discussão dos árabes, né? Esse aqui é o Sheikh Ahmed Zaki Yamani, né? Que era o ministro da energia da Arábia Saudita, né? E o que o Sheikh dizia? O Sheikh dizia o seguinte: a idade da pedra não terminou por falta de pedras e a era do petróleo não vai terminar por falta de óleo. Então, numa análise simples do Sheikh Ahmed Yamani, ele dizia o seguinte: olha, a Arábia Saudita produz o quê? A Arábia Saudita produz petróleo, produz gás, produz areia, tâmaras, né? Tâmaras, acho que até um negócio que está fazendo sucesso hoje. Eu mesmo comi umas tâmaras, o pessoal usa tâmara para dieta, né? Até se você vai no Mercadão lá, tá meio caro as tâmaras, né? Mas, assim, a humanidade não consome tâmara suficiente para fazer a Arábia Saudita ganhar o mesmo dinheiro que ela ganha com o petróleo. Então, o Sheikh percebeu o seguinte: olha, se eu não tomar uma providência em relação a isso, se eu continuar vendendo o meu barrilzinho de petróleo, né, que na época era vendido por $5, o barril de petróleo custava $5. Só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás chegou a 110, $120, né? Então, $5. Se eu continuar vendendo meu barril de petróleo, minha riqueza por $5, em 20 anos, a estimativa lá de 1969 é que o petróleo iria terminar no mundo até 2010. Então, os nossos amigos árabes ficariam, né, pobres, porque iam vender areia e tâmaras. Né? Então, ele foi um dos articuladores lá nos anos 60 do que a gente chamou do embargo do petróleo. Ele fundou uma organização que se chamava Organização dos Países Produtores de Petróleo, e quando eles fundaram essa organização com os maiores produtores de petróleo, eles começaram a definir o preço dos combustíveis, né? Definir o preço do barril. Não é que eles definiam o preço do barril, o que eles faziam era o quê? Eles seguravam a produção. Com menos oferta, você tem menos produto, o que acontece com o preço? O preço sobe. Economia básica que a gente vai conversar no curso. Bom, esse movimento, né, trouxe-nos até 2022. Né? Em 2022, nós tínhamos a esperança de que o mundo seria melhor. Na verdade, a esperança de que o mundo seria melhor vem desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente tinha um alento de achar, pô, agora vai vir a vacina, nós vamos acabar a pandemia e a coisa vai ficar melhor, né? O vírus estaria praticamente eliminado, ou se não está eliminado, viram a gripe, né? Quer dizer, as pessoas acabam pegando outros vírus, outras gripes, não seria diferente com o coronavírus. Então a gente eliminaria o coronavírus, né? E que a gente percebeu que o uso de cenários também foi útil, porque a gente olhava os cenários alternativos e via as dimensões,
né, do que podia acontecer ou não, né? E aí teve todos esses impactos que a gente observou, de muitas mortes, pessoas que não acreditavam na doença, países que estão entrando agora. Se você pegar a China, onde começou a pandemia, está voltando agora, porque ela teve uma política muito forte de fechar cidades e, na verdade, a pandemia está voltando em alguns lugares. Então, não acabou ainda esse negócio, mas a vacina, se você tomar as suas 2 doses, mais a dose de reforço, e se mandarem tomar mais dose, toma mais dose. Se você tomar as doses que determinam tomar, você provavelmente vai pegar uma gripe, você não vai pegar uma doença mais séria, né? Mas é óbvio que tem que se cuidar da mesma forma. Então a gente tinha uma esperança que com a eliminação do coronavírus a coisa ficaria melhor, né? E sempre tem esse pessoal brigando, né? Então, quando a gente olha aí, aqui está o Xi Jinping, né? Isso aqui é uma capa original da revista Economist, agora 2022. Está aqui o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Está faltando o Putin aí, né? Vai ver que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ficou ofendido com essa capa. Vou fazer alguma coisa para poder aparecer, né? E aí, qual não foi a nossa surpresa quando Vladimir Putin me surge, né? Num urso e sua vacina, não é bem assim, mas o Vladimir Putin invade a Ucrânia, né? E alguém fala assim, poxa vida, mas não tinha mais nada para fazer, o Putin tinha o que fazer e invadiu a Ucrânia. Bom, temos agora um novo ambiente, um novo cenário, uma nova realidade e que a gente tem que estudar e perguntar que fim vai dar isso aqui, né? Então, primeira coisa assim, que eu acho que é uma dica que eu dou para todo mundo, e aqui é um dos cenários que eu tenho feito, eu tenho trabalhado bastante com essa questão de cenários, inclusive em nível internacional, conversado com outras pessoas fora do Brasil sobre isso. Por que a gente conversa fora? Porque no Brasil, às vezes, o pessoal não dá muito valor para cenários, né? O brasileiro tem aquela mania de achar que o mundo acaba amanhã, né? Então, o que vai fazer no fim de semana? Não sei, hoje é segunda ainda, então o pessoal não olha para frente, né? Então, quando você trabalha com cenários, e a guerra da Ucrânia foi muito parecido, o começo da guerra da Ucrânia foi muito parecido com o que aconteceu com a pandemia. Quer dizer, de repente surgiu um negócio, né, que impacta todo mundo direto ou indiretamente e ninguém sabe exatamente que fim que vai dar esse negócio, né? Então, o uso dos cenários para, especialmente ambientes de absoluta incerteza, é um mecanismo que nos ajuda a ter uma visão estratégica sobre isso, né? Então, essa atualização aqui é uma atualização que mostra a nossa realidade hoje da guerra, quer dizer, eu não sei o que aconteceu durante o dia de hoje, né? E também aqui não é a pretensão de ficar atualizando isso a todo momento, mas é passar para todo mundo quais são os riscos que a gente tem envolvidos dentro dessa realidade, né? Então, uma das coisas que a gente começa a perceber no dia de hoje é que a guerra está mais longa do que o Putin gostaria. Quer dizer, quando o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, ele tinha uma percepção de que a guerra seria mais rápida, né? E você tem uma formação, eu diria, perigosa de guerrilhas, né? Se vocês observarem, dentro da Ucrânia tem vários exércitos sendo formados, né, com o intuito de combater o Putin. Então, quando a gente observa aqui esse mapa, vocês podem observar que basicamente há 2 regiões que foram encaminhadas aqui pelo sul, né, a invasão pelo sul dos russos, né, eles já tinham a Crimeia, que eles tinham anexado em 2014, e você tem a parte norte. E aí a gente precisa fazer uma pausa e tentar entender algumas coisas, que vale para qualquer elemento de cenário, que vale para qualquer coisa na sua vida que você trabalhe olhando assuntos que talvez você desconheça, né? Então, primeira coisa, a minha análise aqui, ela é totalmente contra a guerra, né? Ninguém aqui tem uma predileção, eu não gosto de guerra, eu acho que a guerra, quem acaba sofrendo na guerra são sempre as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que não têm culpa nenhuma do que está acontecendo, né? Então, vamos tirar os horrores da guerra, mas a gente tem que fazer uma análise fria do que acontece, né? Veja, você tem na Europa um processo há muito tempo de entrada, né, desde que a União Soviética, o que era a União Soviética? A União Soviética era o bloco socialista de países que incluía a Ucrânia, que incluía a Bielorrússia, que incluía a Moldávia, que incluía, né, outros países aqui
dali o Cazaquistão, o Uzbequistão, tem gente que brinca onde é que estão, né? Todos esses países ali da Ásia, né? Daquela parte próxima à Rússia, formavam a União Soviética. E com o fim da União Soviética, boa parte desses países tentaram sair do domínio russo, né? A história russa, a história da Rússia e dos povos próximos à Rússia é uma história dramática em termos de guerras, quer dizer, desde o princípio lá, nos primeiros anos pós-Cristo, que você teve as primeiras formações medievais, pré-medievais da Rússia, você já tinha uma pancadaria desgraçada, quer dizer, você tem aquela planície, né, muito grande que vai desde a Rússia até a Polônia, né? Alguém já deve ter sofrido, eu não sei se as crianças brincam, não é uma boa brincadeira, mas passar num corredor polonês, por que a gente chama de corredor polonês? Aqui tá uns tapas, sabe? Corredor polonês nada mais é do que uma parte dessa planície, onde o pessoal só apanha, só tem guerra. Né? Então, estes povos, eles vêm brigando, essa questão da guerra é muito entronizada dentro dos povos que estão ligados à Rússia, à Ucrânia, toda aquela região tem uma formação meio parecida. Né? Inclusive, a primeira formação da Rússia tinha Kiev, né, como a sua capital. Então você tem elementos aí que são fortes de cultura e que pra gente aqui brasileiro que tem 500 anos, 500 anos nós temos 200, 150 anos de história, com carnaval também, nós somos exatamente a mesma lógica deles. Então a gente acaba não entendendo direito essas formações, né, essa coisa muito rígida, muito dura. Né? Então a gente precisa ter um cuidado com isso. E o Vladimir Putin, ele tem se colocado há muitos anos como um novo imperador. Quer dizer, a Rússia sempre teve uma característica de ter governantes fortes, né? Você teve Pedro o Grande, Ivan o Terrível, Catarina, né? São reis, são czares, são imperadores, né? Que sempre tentaram manter esse território unido de uma forma muito coesa, né? E quando você entrou no período soviético, você teve o Stalin, por exemplo, que é um exemplo de líder forte, né? E líder cruel, quer dizer, a Rússia passou por diversas fases de fome, quer dizer, está num país que no inverno faz menos 40, menos 35 graus, né? Você tem essas diferenças étnicas, a própria Ucrânia sofreu muito na mão do Stalin nos anos 30, e houve uma fome provocada pelo governo, né? Então você teve momentos de absoluta tragédia dentro dessa formação de povos que são muito duros, muito, né, muito combativos. Né? Inclusive, se você estudar com cuidado a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial ali no campo de batalha, né, óbvio que você teve os aliados, mas quem ali invadiu, quem chegou em Berlim primeiro, quem peitou os nazistas foram os russos. Então há uma história rica e que às vezes a gente acaba não conhecendo porque a gente está do lado de cá. Né? Então as nossas influências culturais e históricas são outras. Né? O fato é que isso tem um impacto econômico. Né? Então o impacto econômico, se você observar a relação que a Ucrânia tem, quer dizer, a Ucrânia ela aqui tem várias relações, principalmente com China, Alemanha, Polônia. Então, à medida que a Ucrânia sofre um impacto muito grande, parte da Europa, parte de países que estão lá próximos à Ucrânia, também sofrem esse impacto. Né? E para nós, brasileiros, que estão sentindo isso no posto de gasolina, o preço do petróleo subiu. Né? Ele tem oscilado nesses últimos dias, não explodiu a barreira, mas o fato é que mesmo com mais produção de países árabes, o preço do petróleo subiu e é o impacto que a gente está vendo na bomba aí, quer dizer, R$ 8,00 em alguns lugares o preço da gasolina, R$ 6,5, R$ 7,00 o preço do diesel, quer dizer, em qualquer situação que a gente tenha na economia, o preço do combustível é um elemento fundamental. Né? E aí a gente pode depois discutir sobre a questão do impacto, de que poderia ser feito no Brasil para evitar esse impacto. Eu de cara já vou dizer para vocês que eu sou um pouco contra esse negócio de repassar todo o preço direto. Entendeu? O pessoal abusa, passa o preço direto, aí o governo fala assim, mas os acionistas não gostam. Os acionistas têm que também assumir que parte do resultado não pode vir para o bolso direto.
né? Você tem que criar aí o que a gente chama de média móvel, você tem mecanismos de evitar que o preço do combustível suba do jeito que está subindo. Agora, qual que é o problema? Você não dá para fazer isso no momento de crise. Concorda comigo? Quer dizer, você tem que preparar uma metodologia, né, e explicar muito bem, também ninguém aqui é contra o mercado, mas você precisa explicar muito bem para o mercado para não ficar mal entendido, para não parecer que eu estou explorando ou que o governo está se aproveitando da Petrobras para fazer o equilíbrio. Agora, em qualquer situação que você tenha a gasolina subindo 20%, 25%, como está acontecendo, você vai ter um impacto da inflação. Né? Então, quando você pega a inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, ela só nesse comecinho do ano subiu 37%. Né? No Reino Unido, 145%, né? E na União Europeia, 144%. Então, deixa eu só explicar, não é que a inflação é de 144%, ela subiu 144%. Quer dizer, se era 1, subiu para 2 e pouco. Né? Então, é muita coisa para países que não têm essa característica. E quando você olha para o outro lado, que é o que a Rússia sempre fez muito bem lá na Europa, a exportação de gás, você começa a perceber que países como a Alemanha, a Itália, né, a Turquia, Belarus é a Rússia que está apoiando, né, é a Rússia que a gente chamava Rússia Branca, ela está apoiando lá o Putin, então ela não deve estar tendo problema com isso. Mas a Alemanha, Itália, Turquia, Holanda, né, Hungria, todos esses países sofrem um impacto muito grande do gás. E o gás é usado para aquecer casas, né, especialmente no inverno. Então, eu lembro de várias situações em que a Angela Merkel, por exemplo, que era a primeira-ministra chanceler, né, na verdade, da Alemanha, chegava para o Putin, porque a Angela Merkel, o pessoal sente falta dela, porque ela foi uma alemã que foi criada, ela nasceu e foi educada e viveu boa parte da vida no que era a Alemanha Oriental. Então ela sabia falar russo. Então era uma das poucas pessoas que conseguia conversar com o Putin de igual para igual, porque o Putin fala russo, aí tá russo, né? Então a Angela Merkel, ela peitava o Putin, chegava, Putin, é o seguinte, ó, esse preço aí não dá não vou comprar petróleo de vocês, não vou comprar mais gás de vocês. E o Putin dizia assim, espaciba, não tem problema, desligava a torneira. Né? Quando desliga a torneira do gás, o que acontece com o consumo de gás, com o aquecimento das casas da Alemanha? Ele desaparece. Então, são questões que todo mundo quer bloquear a Rússia por conta da guerra, mas como que você fica sem energia? Né? E tem um outro detalhe que vale a pena a gente entender. Principalmente a Alemanha, ela fez um movimento muito forte de transformar, de tentar, né? Eu falo tentar porque ela não fez essa virada ainda, né? A sua matriz, transformar a sua matriz energética em totalmente limpa para 2023. O que significa isso? Ela não vai ter mais energia de petróleo, ela não vai usar mais combustível nuclear e talvez a única coisa que ela estava levando em consideração era usar o petróleo, o gás natural, porque ele é menos poluente, né? E com isso ela não conseguiu fazer essa transição e está todo mundo agora pensando, bom, o que adianta eu ir para a economia verde se eu não consigo sair de uma economia que usa o petróleo, que usa o gás? Né? Então é bonito a gente falar em economia verde, mas quando na verdade boa parte da nossa matriz energética ainda está assentada em cima de petróleo e gás, né? E aí a Ana Lúcia está fazendo uma pergunta. Ana Lúcia, boa noite, Ana Lúcia. Quais são os setores mais vulneráveis com a guerra da Ucrânia? Vamos lá, para o Brasil, né? Vamos pegar o Brasilzão. Brasilzão, eu acho que os setores que são mais vulneráveis são aqueles que estão relacionados direta e indiretamente com energia, num certo sentido. Então, quem consome energia, essa parte de transportes, deixa eu voltar aqui que o negócio está indo meio sozinho. Aqui. A parte de transportes, essa parte de transportadora, transportes, tudo que está ligado ao consumo de combustível é muito afetado. Então você vai ver logo que empresa de ônibus vai estar pedindo aumento de tarifa, vai pedir mais subsídio da prefeitura porque o custo está subindo muito alto, né? Como a gente tem um processo inflacionário, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso do Brasil, provavelmente o governo vai ter que aumentar mais a taxa de juros. Nossa inflação é uma inflação de demanda? As pessoas estão consumindo mais? Não. A nossa inflação é uma inflação de oferta. O que é inflação de oferta? O custo está ficando mais caro. Não é você, Ana Lúcia, que está saindo e comprando mais produtos. Não, o produto está ficando mais caro porque para produzir ele ficou mais caro, né?
Então, aumentar os juros não segura a inflação, né? Agora, você não tem outra alternativa, né? Porque você vai ter que aumentar os juros, aumentando os juros as pessoas consomem menos, as pessoas consumindo menos, elas vão usar menos produtos, usando menos produtos, o preço acaba caindo, forçando a barra. Então, eu acho também que varejo, construção civil, essa parte de veículos, né, de comércio de veículos, também vai ser afetada, né? Então, você acaba, quando o preço da gasolina sobe, você acaba tendo aí uma espiral de aumento para todo mundo. E nem a Rússia ficou fora disso, né? Quer dizer, a Rússia também teve uma inflação muito grande, né? A inflação chegou a 10%, e o que os russos fizeram também? Eles também aumentaram a taxa de juros. Né? Porque o que é a taxa de juros? Taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro, certo? Vamos dar um exemplo tosco aqui, né? Não sei se a Ana Lúcia tem aí um cunhado, né? Cunhado é sempre bom para emprestar dinheiro, né? Não sei se ele devolve, né? Mas você tem um cunhado, empresta dinheiro para o cunhado. Pense aí, quem tem cunhado, qual que é o valor da taxa de juros que você cobra do seu cunhado? Se o seu cunhado é um cara bacana, se o seu cunhado paga as coisas em dia, se o seu cunhado é um cara pontual, você pode emprestar para ele sem juros. Fala, cunhadão, eu te empresto aqui, você faz em 10 vezes sem juros e depois a gente acerta. Ele paga em mês, tá, cunhadão bacana, continua da família, né? Agora, se o cunhado é arriscado, quanto que você cobra de juros dele? Você provavelmente vai cobrar 15, 20, 40, 80%, que você fala, se ele pagar a primeira parcela, já pagou todo o empréstimo, já resolveu minha vida. Então, taxa de juros também é o quê? Risco. Então, o que é risco? À medida que eu preciso, né, segurar a inflação, por um lado, eu aumento os juros para tentar travar, né, o gasto dos indivíduos, né, o aumento do juros fica mais difícil de comprar, né, fica mais difícil de parcelar, e por outro lado também eu atraio dólares de fora, certo? Então eu trago dinheiro de fora, porque o cara que está investindo dinheiro, ele olha para cá, a taxa de juros no Brasil é 10%. A taxa de juros na Rússia é 20%. A taxa de juros nos Estados Unidos é 5%. Onde que eu posso ganhar mais? Eu vou ganhar mais no Brasil. Ah, dá para pôr dinheiro na Rússia? Não dá. Então o Brasil é a melhor opção. Então a taxa de juros também, ela é aumentada para trazer capital para dentro, né? Então a Rússia fez isso também, aumentou a taxa de juros dela. E quais são os impactos geopolíticos dessa guerra, né? Eu vou deixar para vocês vão receber o material, até cortou aqui um pedacinho, mas eu vou sugerir para vocês assistirem, procurem na internet, mesmo quem não conheça, não saiba muito bem inglês, bota as legendas, estuda o negócio, assistam esse rapaz aqui, o Ian Bremmer, que é um dos maiores analistas de geopolítica que a gente tem, e você tem também o John Mearsheimer, que é um historiador da Universidade de Chicago, e sabe o que é o mais impressionante? Esse senhor aqui já falava em 2015 que se a OTAN continuasse a entrar cada vez mais próximo da Rússia, a Rússia causaria uma guerra. Então, de novo, a guerra não é algo que é absolutamente surpreendente. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Vladimir Putin, em 2006, ou 2008, agora já não me lembro, mas quando foi feita uma reunião na Romênia sobre a OTAN, ele disse o seguinte, ó, se o pessoal continuar chegando perto de mim, eu vou invadir esse negócio. De novo, isso não justifica a guerra, isso não justifica mortes, isso não justifica o impacto econômico. Mas o aviso estava dado. E o John Mearsheimer, esse senhor aqui, ele faz uma analogia muito legal. Ele diz o seguinte, ó, se você é vizinho de um gorila e esse gorila pode te massacrar, o que você tem que fazer? Não cutuca o gorila, né? É que nem o nosso ditado aqui. O ditado sempre tem um fundo de verdade, né? Não cutuca a onça com vara curta. Não provoca, entendeu? E o que fizeram com a Rússia foi provocá-los, né, para uma guerra, que certamente o Putin deve ter alguma visão dele, o Putin deve ter seus problemas psicológicos, deve estar jogando um monte de frustração em cima da Ucrânia. Agora, o fato é que se você tem um vizinho como esse, você não provoca, né? Eu tinha um professor meu de marketing que ele dizia o seguinte, começaram a fazer parcerias, né? Então, tinha uma parceria num circo, e aí ele foi no circo, o circo é a época que tinha animais ainda, e aí ele chegou no circo, tinha uma gaiola lá, tinha uma jaula que tinha um leão, e aí colocaram um macaco junto com o leão, e o macaco dormindo em cima do leão. Aí o visitante olhou assim e falou, nossa, mas que sensacional, uma parceria entre o macaco e o leão, mas não dá problema, como que o macaco convive com o leão dentro da mesma jaula, né? E aí o dono do circo disse o seguinte, tudo bem, quando dá problema a gente troca o macaco.
Porque é óbvio, o macaco é mais forte, é mais fraco, né? É mais fraco nessa parceria. Então, quando você tem a Ucrânia ao lado da Rússia, e a Ucrânia sem armamentos nucleares, né? Porque o armamento nuclear ele não é alguma coisa que é para ser usada. O que a gente não pode tirar o risco desses malucos usarem, né? Mas ele sempre foi usado como poder de barganha, né? Inclusive, há um prêmio Nobel de alguns anos atrás que dizia o seguinte: é melhor uma ameaça bem feita do que uma retaliação efetiva. Então, os americanos chegavam para os russos e diziam o seguinte: nós podemos destruir o mundo 15 vezes. Aí os russos diziam para os americanos: nós conseguimos destruir 25. Aí os americanos para os russos: nós destruímos 50. Veja, você não precisa destruir 25, 50. Você destruindo uma vez só o mundo, acabou para todo mundo, né? O fato é que isso era usado como barganha, poder de manobra, né? E a minha visão estratégica de cenários, de estudo, e eu pretendo desenvolver mais, e se a gente tiver a oportunidade de nos encontrar no curso, vai ser lá que eu vou trazer mais informações. O grande vencedor da guerra da Ucrânia, já no primeiro dia eu disse isso e agora as coisas parecem que estão se confirmando, provavelmente a China. É esse senhor aqui, o Xi Jinping, né? Se vocês acompanharem o que aconteceu ali na guerra, né? Um pouquinho antes da guerra, quem acompanhou a abertura das Olimpíadas de Inverno, as Olimpíadas que foram feitas lá em Pequim, o Putin esteve lá em Pequim junto com o Xi Jinping e lá eles anunciaram o seguinte, ó: Vladimir Putin e Xi Jinping prometem sem limites para a parceria russo-chinesa, né? Então, primeiro ponto importante, russo-chinesa, né? Primeiro, nenhum país do mundo diz que faz parceria sem limites. Isso é uma informação extremamente forte, né? É uma afirmação extremamente forte. E segundo, esses dois aqui já se encrencaram. Não esses dois, o Putin e o Xi Jinping, mas a Rússia e a China já se encrencaram. Inclusive, há uma parte da Rússia que provavelmente foi da China há muito tempo atrás. Você pega a cidade de Vladivostok, quem já jogou War deve conhecer Vladivostok, Mongólia, Dudinka, uns lugares lá, né? Essa região era uma região da China, que inclusive os chineses têm o interesse de recuperar, né? Então, essa parceria, e já há indícios, o próprio Serviço Secreto americano diz que este senhor aqui, o Xi Jinping, já sabia dos planos da invasão da Rússia na Ucrânia, certo? Então ele estava avisado antes. E o que ele disse para o Putin? Eu te garanto, eu te seguro. Tanto que o que aconteceu na China, desculpa, na Rússia? Na hora que começaram essas grandes retaliações, né? Quer dizer, todas essas sanções que foram colocadas contra os russos, os chineses começaram a entrar. Tanto que existe um sistema de pagamento chinês, vocês já ouviram falar do SWIFT? O SWIFT é o sistema de pagamento em dólares. Existe um sistema de pagamento em yuan, né? Na renminbi e yuan, que é a moeda chinesa. No dia em que foi proibido usar o SWIFT para fazer pagamentos na Rússia, o sistema de pagamento chinês entrou no ar, lá na Rússia. Então, estes senhores aqui, especialmente este senhor aqui, eles não dão pontos sem nó. Entendeu? Acreditar que eles estão extremamente despreparados é uma ilusão. E aí você que está nos assistindo aqui tem que tomar cuidado, porque a gente acaba assistindo à imprensa em geral, e não é nenhuma crítica à imprensa. Mas a gente tem que diversificar os nossos canais de informação, entendeu? A gente tem que buscar informação de várias fontes e principalmente saber quem é a fonte que está dizendo isso. Então, um exercício que eu acho que convém vocês fazerem, e não é um exercício de apoio, ninguém está dizendo que você tem que apoiar a Rússia ou a China, mas você tem que buscar que informações que vêm desses caras aqui que faz sentido para eles e pode fazer sentido para nós. Eu não posso só buscar informação dos meios oficiais que eu tenho hoje. Então, esses dois senhores aqui, eles estão por trás do que eu diria que é a grande guerra que a gente tem no século XXI. E isso vai ficar para o dia que a gente tiver a oportunidade de ter uma aula, por isso que não deixe de fazer o curso, né? Mas é justamente olhar para o seguinte: qual será o padrão monetário do século XXI? Até hoje, o nosso padrão monetário é o dólar. Basicamente, todas as transações que a gente faz na economia estão em dólares, né? O próprio surgimento do Bitcoin, né, aquela moeda virtual e outras moedas virtuais, né, as criptomoedas, surgiram com um grande objetivo do quê?
de fazer frente ao dólar, né? Porque principalmente desde a crise de 2008, né, a quantidade de dólares emitida é muito maior do que o valor que a gente tem. Então, eu não sei se tem algum comunista nos assistindo, se tem alguém aí que quer ver o fim dos Estados Unidos, talvez esses dois queiram, por isso que eles estão juntos, né? Mas se alguém quiser ver junto com eles o fim dos Estados Unidos, né, não precisa fazer uma guerra contra os norte-americanos. O que você precisa fazer é o seguinte: pega todos os dólares que estão voando no mundo, leva para os Estados Unidos. O que você vai causar? Você vai causar no dia seguinte uma bruta de uma inflação, né? E os preços dos produtos e serviços vão explodir nos Estados Unidos. Então, esse acho que é o grande elemento que está por trás da guerra da Ucrânia. Não é a guerra da Ucrânia em si. Na verdade, este aqui é um grande briguento que curte uma guerra, e este aqui é um estrategista de longo prazo. Uma coisa que a gente precisa aprender e entender com a China, eu não tive, infelizmente, eu gostaria de ter ido na Rússia. Acho que vai ser difícil ir na Rússia tão cedo. Mas quando você olha para a China, que eu tive a oportunidade de visitar, a China é um lugar em que as pessoas têm uma visão de longo prazo. Não é só a China, tá? Países orientais, Japão, China, Vietnã, Tailândia, têm uma visão de longo prazo que a gente não tem aqui, né? E até uma das visões que a gente pode atribuir aos chineses é que eles querem de volta territórios que foram tomados pelos russos. Agora, a China vai se tornar a maior potência do mundo? Vai. Eles querem se tornar a primeira potência do mundo? Querem. Precisa ser amanhã? Não. Precisa ser daqui a 10 anos? Não. Precisa ser daqui a 30 anos? Não. Mas eles vão ser um dia. E o fato é que é cada vez mais próxima a data de que a China se tornará a maior potência econômica do mundo. E aí tem um detalhe, né? Quando você tem a maior potência econômica do mundo, os caras estão juntos aqui, né? Quando você tem uma potência econômica do mundo, você também tem a moeda mais forte do mundo. Luiz Lucas está perguntando, né? Até que ponto as contas nacionais, levando em consideração que entramos em recessão seguida da pandemia, e agora está faltando um pedacinho, Lucas, depois ela passa a questão toda para mim. Você está perguntando sobre as contas nacionais, nós vamos chegar lá, segura a pergunta aí que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, o pessoal não deixa esquecer não. A gente vai falar das contas brasileiras, quer dizer, como que as contas brasileiras impactam na economia e como que a gente consegue, olhando esse cenário aqui, sobreviver. Para pensar o seguinte, o Bolsonaro era amigo do Trump, né? Quer dizer, acho que ele é amigo do Trump ainda, é que o Trump deixou de ser presidente dos Estados Unidos, né? E agora ele foi lá na Rússia, conversou com os caras aí, né? Quer dizer, na verdade, você tem esse pessoal aqui defendendo o que a gente chama de uma nova ordem mundial. E este é um elemento fundamental que a gente tem que ter na nossa vida aqui, né? O que é uma nova ordem mundial? O jeito como o mundo funcionava até a guerra da Ucrânia não vai funcionar mais. Esse é o ponto, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para a mudança. Essa pseudo-paz que a gente tem, né? A gente tinha, entre aspas, e aí já vou mostrar para vocês que essa paz é muito relativa, né? Acabou, entendeu? Quando o Putin rasga regras do jogo internacional, né, de conversa, de não agressão e simplesmente invade a Ucrânia porque ele acha que tem que invadir, o jeitão como as coisas funcionavam não funciona mais. E você pode ter certeza que esses dois aqui estão juntos contra o que a gente chama em relações internacionais de Pax Americana. O que é o Pax Americana? É esse ambiente de negócios, de vida, de sociedade que os Estados Unidos produziu e disseminou pelo mundo. Esse jeitão talvez não vai ser mais dessa forma. Estou dizendo que eles perderam, não estou dizendo que eles vão ser derrotados, não estou dizendo que eles vão ser invadidos, mas não vai ser mais do jeito que foi até hoje, né? Então, só para comentar um pouquinho dos cenários, a gente montou uns cenários aqui com base em alguns estudos até, tem coisa que está um pouco em inglês, vocês não se preocupem com isso, né? Mas se preocupem sim, mas vai procurar depois a informação, mas são cenários que a gente construiu até com o pessoal junto da Holanda, umas pessoas que estavam trabalhando com a gente em cenários, e tentamos criar 3 grandes variáveis para analisar isso, né? Quais são as variáveis? A duração da guerra, quanto tempo que ela vai demorar, né? A escala do conflito, quer dizer, quantas pessoas, quantos países vão entrar nessa encrenca,
né? E a dimensão geográfica, quer dizer, aí sim é quantas regiões, quantos países vão entrar. A escala é o grau de dificuldade, quer dizer, o grau de ruidade, vamos dizer assim, que a gente vai ter dentro da guerra. E com isso nós montamos alguns cenários. Os cenários estão em inglês, mas acho que dá tranquilamente para entender, né? Então, a primeira coluna ali é o tempo, né, da guerra, quanto que demora. O segundo tempo é a escala da guerra, o grau de violência dessa guerra. E o terceiro é o componente geográfico, né? Então, se a gente tivesse uma duração da guerra curta, com escala baixa e localização só local, você chamaria essa guerra da Batalha por Kiev, Battle for Kiev, né? Que é só a luta ali para conseguir defender ou conquistar Kiev, né? Aparentemente não é isso que está acontecendo, né? Nós vimos que essa batalha está se estendendo demais, então o tempo já não é curto, nós já estamos trabalhando ali no long, né? E o que começa a acontecer, porque os russos, assim, aparentemente, o que se analisa é que eles imaginavam que fossem entrar na Ucrânia como eles entraram na Crimeia há 7 anos atrás, que era uma ilha ali, uma península próxima da Ucrânia, eles imaginavam que fossem entrar e ninguém ia reclamar, né? Ninguém ia brigar, e na verdade eles tiveram uma reação muito grande. Então, o que começa a se caracterizar é que a gente está indo para um Afeganistão na Europa. O Afeganistão é um país que tradicionalmente tem se mostrado difícil de dominar. Os russos estiveram lá nos anos 70 e não conseguiram, né? Tiveram que sair fora derrotados. Os americanos estiveram lá, saíram agora recentemente com o rabinho entre as pernas, entregaram tudo lá para o Talibã, né? Quer dizer, você não consegue dominar. Isso aparentemente é o que está começando a acontecer. Quer dizer, os russos, eles podem conquistar e, assim, na minha visão pessoal, a probabilidade de eles não conquistarem a Ucrânia é muito baixa, né? O poderio militar russo, apesar que a resistência tem sido muito forte, né? Mas o poderio militar russo é muito grande. Agora, uma coisa é você tomar o poder, outra coisa é você subjugar a população. Aparentemente, os ucranianos não vão aceitar isso de forma nenhuma, né? E quando a gente vai para os conflitos mais dramáticos, né, você começa a ter problemas com a questão da nuclear, né? Então, você tem usinas nucleares. Aqui, se você cortar a energia de Chernobyl, você para de resfriar a usina que foi acidente, que foi né, o centro do acidente nuclear dos anos 80, 1986. Se parar de energia, para de resfriar o reator, o negócio entra em fusão novamente, e aí você gera um outro desastre atômico, né? E o medo que aparentemente está sendo controlado é de você ter uma terceira guerra mundial, né? Quer dizer, numa certa medida eu até acho que isso já começou, né? Quer dizer, as guerras, se vocês estudarem, aí tem que estudar história. Quando você vai estudar história, você fala, as guerras começam por coisas bestas, né? A Primeira Guerra Mundial começou porque foi assassinado o imperador austro-húngaro lá por um rebelde sérvio, o negócio começou dali, né? A Segunda Guerra Mundial é mais complexo o processo, mas ela começou de fato quando a Alemanha invadiu a Polônia. Então, você tem eventos que começam uma guerra, e o problema de guerras é que sempre o pessoal sabe como começa, mas ninguém tem a menor dimensão de como termina. Então, olhar esses cenários é fundamental. Quer dizer, uma coisa que parecia apagada da nossa vida, que era uma guerra global, né? A ameaça nuclear, são elementos que hoje voltam à tona da nossa discussão, e a gente tem que observar isso dentro dessa realidade, né? E guerra é guerra em qualquer situação, né? Então, se você pegar hoje o número de pessoas que já saiu da Ucrânia, totaliza aí próximo de 4 milhões. Esse número aqui talvez até esteja um pouco desatualizado, que isso é de uma semana. Você vê que uma semana a coisa muda, mas já são quase 4 milhões de ucranianos que deixaram a sua terra, né, em função da guerra. E aí você para pensar, imagina você na sua casa e de repente vem um maluco, começa a atacar a sua região, a sua casa, o seu prédio, e você é obrigado a fugir, né? Quer dizer, são coisas trágicas, né?
e a miséria está estampada em fotos, porque talvez seja a nossa primeira guerra de grandes dimensões na Europa que tenha esse componente online, né, real time. As pessoas estão vendo as cenas da guerra, né, a todo momento. Mas é sempre importante lembrar que esse pedaço está em inglês, né? Você tem afegãos, você tem sírios, você tem paquistaneses, você tem malaios, você tem iemenitas, que são do Iêmen, somalis, congoleses e vários outros povos, né, que estão em guerra também há muito tempo, que já foram resultado de invasão, né, de ocupação. Então a Síria teve ocupação, quer dizer, a desgraça da guerra acontece em outros países há muito mais tempo e com muito menos notícias, né? Quer dizer, a vida de ninguém vale menos, então a gente tem que observar isso com cuidado. Neste caso da guerra da Ucrânia, por que ela tem tanto apelo midiático? Além das questões, eu diria, étnicas, é que é uma guerra no centro da Europa, né? Onde se imaginava que você não teria isso mais depois do último desastre lá, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde que quase 50 milhões de pessoas morreram, né? Uma bizarrice. E a gente continua quase 80, um pouco mais de 80 anos depois, fazendo as mesmas coisas, né? Por isso que eu fico com esse quadro, né, que é o Guernica. Se eu não me engano é do Picasso, agora fugiu aqui, mas provavelmente é dele. O Brasil não é do Picasso, né? É esse quadro que mostra os horrores da guerra, em especial aqui a guerra civil espanhola, que também foi uma guerra extremamente cruel. Então, a miséria da guerra acontece em todas as situações. Bom, vamos ao Brasilzão, né? Brasilzão rachado. E não está rachado só o Brasil, né? O mundo está rachado, né? É interessante você observar. Eu, por exemplo, eu não sei se tem alguém nos assistindo aí que é de Minas Gerais. Eu vou bastante para Minas Gerais, para Goiás, eu gosto desses lados todos aí. E eu comecei a assistir por coincidência da vida, a televisão começou a pegar uns canais lá para não pagar. Eu comecei a assistir uns canais, esses canais gratuitos que ficam online, hoje tem muito disso, né? E comecei a assistir alguns canais da extrema-direita americana. Eu não sou da extrema-direita americana, mas é difícil, é interessante você assistir gente diferente, né? E você tem ali uma guerra declarada dentro dos Estados Unidos, né, de democratas contra republicanos, de direita contra o que eles chamam de esquerda. Não é nem esquerda, quer dizer, a esquerda americana é a nossa direita, aqui não tem muita, né? Mas essa briga que você tem, essa rachadura que você tem ideológica no Brasil, né? Quer dizer, quando você tem essa guerra, vamos dizer, entre esquerda e direita, e vou dizer que é pior do que isso, porque as pessoas não sabem nem o que é esquerda e o que é direita, entendeu? Então você tem um monte de seguidor, às vezes cabeçudo, o cara não olha para o lado, não tem a capacidade de olhar o diferente, né? Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, né? Então quando você consegue assistir o seu diferente, é um momento em que você consegue pensar, né? Então o Brasil está sofrendo na mesma medida que sofre o Reino Unido, que sofre os Estados Unidos, o Reino Unido também sofre, tá? Essa divisão, né, entre o que a gente chamaria de esquerda e o que a gente chama de direita, né? Mas não é uma coisa tão tradicional, então é meio complicado, porque você tem gente de direita, em geral direita é mais associado com questões liberais, e às vezes você tem uma direita que é conservadora, né, em costumes, mas é liberal na economia. Então essas confusões fazem parte do nosso país, né? Tumultuam a vida do nosso país, e tumultuam a vida não só do nosso país, do mundo. É o ambiente que a gente está vivendo hoje, eu diria, o macro cenário que a gente vive hoje, né? E com o advento das redes sociais ficou mais claro, quer dizer, as pessoas acabam não se aprofundando. Então, uma boa parte do que eu comentei aqui com vocês de Rússia e de Ucrânia e de guerra são coisas que eu estudo, que eu gosto. Eu sempre fui fã da Rússia, mas não da Rússia do Putin, mas eu sou fã da Rússia como povo, como história, né, como país, né? Acho que todo mundo aqui deve gostar de um país ou de outro, né? Assim como eu sou fã dos Estados Unidos
por várias coisas que acontecem, assim como eu sou fã do Brasil, né? Quer dizer, cada povo, cada região tem a sua cultura e a sua história. E um dos grandes erros que se comete hoje é o pessoal anulando a cultura russa porque os russos invadiram a Ucrânia. Não são todos os russos que invadiram a Ucrânia, né? Quem mandou invadir foi o Putin. E você tem soldado que é pago, o cara tem que trabalhar, ele é obrigado. Se ele não cumpre ordens superiores, ele é desertor. Então a gente tem que tomar cuidado com certas análises que a gente faz. Eu diria, o grande centro do mundo de hoje, o grande centro, se você quer ser uma pessoa competente, respeitável, não é que você não tem que ter opinião, mas você tem que formar a sua opinião, entendeu? E defender a sua opinião. Não vai seguir só porque os outros dizem. E coloca em xeque, busca a opinião diferente, busca o divergente e busca a fonte. Qual é a fonte do que eu estou falando? Né? Quem que disse isso? Né? Isso é importante a gente sempre trazer. Né? Então, quando a gente fala de Brasilzão, a gente começa a falar desses engasgos que a gente teve. Né? E a gente não pode esquecer, quando a gente fala em crescimento econômico, que o Brasil já engasgou 2 vezes ou 3 vezes nessa década. Quer dizer, a nossa crise não começou com a crise do coronavírus, a nossa crise começou com a crise do impeachment da Dilma, né? Quer dizer, a eleição do governo Dilma foi uma eleição, já faz tanto tempo, né? A pessoa até esqueceu, que foi uma eleição que se comprovou que aquele nosso jeitão de fazer, de gerenciar a economia que a gente tinha até 2016 estava terminado. Né? Então, qual que era o jeitão de fazer a economia até 2016? Né? O jeitão é que você tinha que ter responsabilidade econômica, você tinha que ter equilíbrio fiscal, superávit primário, né? Você tinha que ter saldo positivo na balança comercial e você tinha que ter inflação sob controle. O fim do governo Dilma, né, esse período aqui, 2016 e 2017, foi trágico, né, 15 e 16, depois 17 a recuperação, foi trágico porque aí a nossa economia começou a desabar. Né? E quando a gente tinha uma expectativa de que a coisa fosse melhorar, veio o coronavírus e jogou lá para baixo com menos 4% de crescimento, quer dizer, a gente decresceu 4%. Então, se você somar isso aqui tudo numa década, né, a gente mais caiu do que cresceu. Então, nós estamos vivendo o que a gente fala, quer dizer, nós estamos mais uma década perdida. O que é um negócio meio trágico, né? Quer dizer, eu que sou uma pessoa que, apesar de conservado, estou chegando perto da minha 5ª década, né? Quer dizer, a primeira década foi década perdida porque eu era pequeno. A segunda década foi perdida porque a década de 80 foi a clássica década perdida. Metade da década de 90 foi perdida. Metade da década de 2000 foi perdida. Metade da de 2010 foi perdida. Então, o caboclo vive 5 décadas, 4 são perdidas. É melhor ir embora, vai, desencarna. Né? Aí nasce de novo no Brasil. Né? E, infelizmente, a perspectiva é que você vai ter mais 10 anos de dificuldade. Né? Porque até a pergunta que o Lucas tinha feito, né? A questão das contas públicas. Quando a gente desandou aqui, a gente desandou as contas públicas. Nós começamos a gastar mais do que a gente arrecadava. E você consertar isso não é do dia para a noite. Primeiro porque o Brasil tem uma estrutura de funcionamento terrível do ponto de vista de gasto. Gastar pode à vontade. Economizar, receber é mais difícil. Né? Não é tão difícil porque eles aumentam o imposto da gente, só que a nossa carga tributária já está chegando perto de 35%, não há mais como pagar imposto. Entendeu? Quer dizer, não dá mais, você paga quase metade do que você recebe. Né? As pessoas, não sei se sabem disso, você vai trabalhar até maio, começo de junho, tudo que você trabalhar até maio, começo de junho, você está pagando imposto para o governo. Né? E é muito mais fácil para o governo aumentar imposto do que cortar gastos. Né? E se a gente parar para pensar, hoje o gasto do governo é basicamente com o funcionamento da máquina. É pagamento de salários, é pagamento de benefícios, né? É pagamento da estrutura do governo. E aqui ninguém está querendo criticar quem é funcionário público ou não. Né? Não é essa a questão. Mas a questão é que não está dando. Né? A discrepância entre certos salários que a gente tem no judiciário, certos salários que a gente tem no poder público. E aí, quando eu estou falando de salário, é salário acima do teto constitucional. Tem gente que ganha mais do que 40 mil reais, que é o teto. E 40 mil reais,
boa parte da população não vive. Então, o equilíbrio fiscal hoje, ele se resume o que? A ter uma arrecadação que eu consiga pagar os gastos, mas e o investimento? E fazer o país funcionar? Né? Quer dizer, acho que todo mundo que mora numa capital, deve ter gente de fora de outras cidades, mas quem é de São Paulo, se você for de São Paulo, vá lá faça uma visita turística na Praça Princesa Isabel, que é ao lado da Cracolândia. Aquilo é um fim, é a porta do inferno, entendeu? Se o centro de São Paulo hoje tem característica de inferno, ali é o portal do inferno, entendeu? E aí você fala assim, poxa, mas não tem governo, não tem alguém que possa fazer alguma coisa com isso? Né? Por quê? Porque os nossos gastos hoje estão encaminhados para fazer a máquina funcionar. E a máquina não funciona porque a gente precisa. Então a gente acaba vivendo um círculo vicioso. A gente não consegue fazer reformas, as reformas não saem porque os caras não querem que saia a reforma, não sai a reforma, não consegue investir, não consegue crescer, não consegue crescer, não consegue fazer o que precisa ser feito. Ficamos nessa armadilha anos e anos. Esse é o nosso desafio, né? E aí você tem a dificuldade que do jeito que a nossa Constituição foi feita, né, você não ajuda a consertar essas coisas. E o que seria consertar essas coisas? Consertar seria você fazer reformas, você diminuir o tamanho do Estado, né, você fazer com que as pessoas que ganhem, né, a gente tem que ser justos, se a pessoa é funcionário público e ficou a vida toda no setor público, ela tem que receber o que é direito dela, né? Mas eu tenho que reorganizar esses gastos. Eu tenho que cortar os penduricados, auxílio de paletó, auxílio isso, auxílio aquilo. Quer dizer, tem um monte de coisa para ser feita e que a gente não consegue fazer. E se você fizer o resumo desses últimos 20 anos, você vai ver que teve gente que não quis fazer, né? Você vai ver que teve gente que quis fazer, mas não com muita vontade. Você vai ver que teve gente que quis fazer e não conseguiu. E você vai ver que teve gente que não conseguiu fazer. O fato é que nesses 22 anos de década, de século 21, de milênio, a gente não conseguiu fazer nenhuma reforma, né? A gente fez a reforma da Previdência, mais ou menos, que já foi, né, enrolada pela questão do coronavírus, mas a gente não conseguiu fazer nenhuma reforma estrutural de verdade, nem reforma tributária, nem reforma fiscal, né, nem reforma política, nenhuma reforma que efetivamente melhorasse o nosso Estado. Né? E esse é o problema. O Estado brasileiro gasta demais, é deficitário, né? E é uma das razões pelas quais a gente não cresce. Né? E o grande ponto, o José Roberto está fazendo uma pergunta aqui, o Brasil pode ser a bola da vez para investidores em comparação com outros emergentes? Boa pergunta, José Roberto. Assim, poderíamos ser uma excelente opção de investimento. Nós temos tudo para fazer. Né? Como eu falei para vocês, assim, eu vou bastante lá, Goiás, eu gosto de viajar, mas se você pegar aí o Brasilzão, se for para o Mato Grosso do Sul, caminhar ali no interior, tem o Matopiba. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É um pedaço ali do... Não é sertão, porque ali não é sertão, é cerrado, ali onde o pessoal está produzindo soja. Quer dizer, você tem diversas fronteiras nacionais de produção, fronteiras novas e fronteiras antigas. Quer dizer, se você for para o interior do Paraná, para o interior do Rio Grande do Sul, né? Se você for para São José dos Campos, que tem um polo tecnológico, se você for para Campina Grande, quer dizer, o Brasil tem muito potencial de crescimento e muitas possibilidades. Só que a gente não ajuda. Né? Nós não temos aí uma tributação adequada, né? Nosso gasto público é bagunçado, né? O governo também não ajuda, né? No sentido de que... E qualquer governo não tem ajudado, entendeu? As regras não são claras, aí um belo dia o ministro do Supremo acorda e diz, não tem mais Telegram. Aí no dia seguinte ele vai dormir e agora tem Telegram. Né? Isso vale para Telegram, mas vale para tudo. As regras do jogo são uma complicação, né? Então, a gente não fez a lição de casa para se tornar o foco de investimento internacional. E aí eu vou ser bem franco para vocês. Vocês lembram aquele amigo que eu mostrei para vocês aqui, o Xi Jinping, né, da China? Se você pegar a China, Índia, Indonésia, por incrível que pareça, Vietnã, Tailândia, Camboja, todos esses países que estão naquele lado lá do Pacífico, eles são muito mais bola da vez para receber investimentos do que nós. Nós não fazemos a nossa lição de casa. Esse é o problema.
Entendeu? Não fazemos? Mesmo. Entendeu? Porque agora vai vir eleição, não vai ter eleição de casa. Aí o primeiro ano do ano que vem, que é o primeiro ano, é o único ano em que um presidente consegue fazer alguma coisa. É o primeiro ano de mandato. Se ele conseguir fazer o ano que vem, lindo. Se ele não conseguir fazer, já de novo tem eleição municipal daqui a 2 anos, aí não faz mais nada. E aí nós vamos passando a vida, vamos vivendo desse jeito que a gente vai vivendo. Então, a gente poderia ser um grande foco de investimento internacional? Poderia, né? Poderia, mas não é. Né? Se a gente fizesse o que tinha que fazer, mas uma frase que eu conheço há muito tempo, né? Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Então, se não é uma expressão que deve estar na nossa observação, na nossa análise econômica. Então, infelizmente, eu fico com a lógica de que a gente não faz o que precisa fazer para se tornar alvo de investimento. Né? A gente não conseguiu manter isso aqui, quer dizer, o governo Dilma acabou atrapalhando o que a gente chama de tripé da política econômica, que é o quê? São as metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Né? Quer dizer, o que são metas de inflação? Quais são os objetivos que eu tenho como país em termos de inflação? Né? Então, você diz para o mercado, se você procurar na internet metas de inflação, você vai ver que o governo ele define metas. Fala, nossa meta de inflação é 4,5%, com 2% para cima e 2% para baixo. Né? E a gente não tem conseguido, por razões N, que a gente não tem conseguido por questão aí da pandemia, dos gastos públicos, se justifica isso. Mas a gente não tem conseguido manter a inflação. Agora, com a guerra, pior ainda. Né? Superávit primário. Aqui foi o primeiro lugar que nós não, né? O governo Dilma lá chutou o pau da barraca. Né? A gente abandonou o superávit primário. Quer dizer, o que é o superávit primário? É quanto que eu economizo antes de pagar os juros. Hoje nós não temos superávit primário. Hoje nós temos déficit primário. Né? E o câmbio flutuante. Quer dizer, o que é o câmbio flutuante? Câmbio flutuante é como você mantém o câmbio flutuando, literalmente. Quer dizer, ele oscila. Né? O que é uma das poucas coisas que a gente manteve funcionando. Quer dizer, o nosso câmbio é flutuante hoje. Vocês viram aí que no final do ano passado ele chegou perto de 6, alguma coisa assim. Hoje está perto de 5 de novo. Quer dizer, ele oscila. Tem muito dinheiro internacional, entra aqui, o câmbio cai. Né? Tem muita crise, o dinheiro sai daqui, o câmbio sobe e é assim que tem que funcionar. O câmbio tem que ser flutuante mesmo. Né? Nossa dívida, por mais que falem, não para de subir. Né? O que é a dívida? A nossa relação da dívida em relação ao PIB. Né? E a coisa foi mais dramática nesses 2 últimos anos. E aqui não dá para a gente culpar Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Apesar de eles terem algumas culpas. Mas aqui não dá para culpar porque foi o impacto dos gastos com a pandemia. Quer dizer, quando você está num momento de guerra, literalmente falando, você estava na guerra contra o vírus, o que você tinha que fazer era abrir as portas. Quer dizer, você tinha que levar dinheiro para a população, investir em gastos, né? Não é nem investimento, é gastos com a questão de saúde, mas ainda assim o governo fez mal, né? Porque vocês lembram que eles liberaram o auxílio emergencial e era necessário, mas se você pegar um empresário, pequeno empresário, microempresário, esse cara não recebeu ajuda de ninguém. Entendeu? Então teve um monte de gente que ficou pelo caminho, que quebrou, porque não teve apoio governamental. Né? Então, de um lado, você tinha o governo paralisando as operações, e mesmo que não paralisasse, né? Quer dizer, as pessoas deixaram de viajar, as pessoas deixaram de frequentar restaurante, né? Mesmo que tenha um outro louco que fosse no restaurante no meio da pandemia, mesmo que não tivesse uma ordem de fechar, muita gente deixou de ir. Então, você não teve o suporte necessário para quem efetivamente gera emprego. E aí é natural o que está acontecendo. Você tem um monte de desempregado e um monte de empresa quebrada pelo caminho. Né? E o nosso monstro mais dramático, que é o monstro da inflação. Né? Esse gráfico aqui está bem atualizado, ele mostra o comportamento aqui das metas de inflação. Então, o que é a meta da inflação? É essa reta aqui, né, que tem caído com os anos, porque o governo é que determina isso, e ele vem determinando essa queda das metas de inflação, e aí você percebe 2 momentos em que a inflação está absolutamente fora da meta. Né? No finalzinho do governo Dilma Rousseff, que é o momento que a inflação está lá em cima, neste momento aqui, e você tem o momento pandemia com guerra da Ucrânia, que é aqui que o valor da inflação está chegando perto de 11. O que é esse vermelhinho aqui? É o relatório Focus do Banco Central. É um relatório de
previsões, quer dizer, o mercado financeiro diz quanto que vai ser a inflação para o final do ano. Então, é um relatório de expectativas, não são cenários, são expectativas, são previsões mesmo, né? Por isso que eles erram sempre, porque a previsão não acerta, né? Mas as expectativas de inflação indicam que a gente ainda vai ter uma subidinha aqui antes desse negócio cair, né? Então, em parte, foi a pandemia. O que foi pandemia? Foi essa desorganização das cadeias de suprimento, do fornecimento. Por isso que o preço do carro subiu de qualquer carro sem vergonha aí custava 70 mil, agora, bom, sem vergonha já custava 50 e agora custa 90. Por que custa 90 qualquer tranqueira sem vergonha? Porque o preço do aço, o preço do cobre, o preço dos chips, o preço de tudo que vai dentro de um carro explodiu de preço, né? Então tudo subiu. Então não é tanto o problema do governo controlar a inflação, né? Mas ele tem que segurar a demanda. Então as pessoas não podem consumir, ele aumenta juros para segurar as pessoas a consumirem, para ver se consegue jogar os preços para baixo, né? E isso bate na taxa de desemprego, né? Que no Brasil é meio mentirosa essa taxa de desemprego, porque eu estou falando da taxa de desemprego formal. Então hoje ela até, essa taxa mudou um pouco, aqui é o dado de 2021, de outubro. O problema de economia é esse, né? Ela vem caindo um pouco, mas você não está levando em consideração aqui o pessoal que não está no mercado, né? Que é os nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem procura. Vocês devem ter alguém aí na família, um primo, que foi o dia inteiro jogado no sofá. O cara não trabalha, o cara não estuda, o cara não procura emprego. Ele fala assim, não tem, vou ficar jogando aqui, não tem o que fazer, né? Então, você tem um monte de gente que está no mercado informal. Se você perguntar para o cara que vende água no farol, a pessoa que está vendendo amendoim, que está vendendo bolo, o cara que está vendendo café na feira, são pessoas que estão no mercado informal, né? Elas não têm grana, né? Não têm emprego, não têm salário, não têm condições Então, estão fora da estatística oficial, da estatística de desemprego, né? Então, quando a gente olha as perspectivas do relatório Focus, e aí eu recomendo quem tiver interesse, procure na internet, no site do Banco Central, o relatório Focus do Banco Central, ele traz para nós as expectativas do mercado. Então, o que são expectativas do mercado? Ele traz para a gente as projeções que o mercado faz. Com o devido cuidado, quem faz isso são pessoas do mercado. Entendeu? Então, ele pergunta para economistas de banco, ele pergunta para economistas de corretoras, ele pergunta para qualquer pessoa nesse ambiente qual que são as perspectivas que você tem para os próximos meses e para os próximos anos. Aí você percebe que para 2024 o chute é lá em cima, né? Quer dizer, ninguém está aqui se comprometendo em acertar 2024. Até porque o futuro no Brasil termina hoje, né? Quer dizer, se a gente analisar a nossa lógica de Brasilzão, a gente olha o Brasilzão com a expectativa sempre da eleição, né? Então, ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil dependendo da eleição, né? Então, quando a gente olha para os cenários aqui, que a gente tiver a oportunidade de fazer o nosso curso, eu coloquei os principais aqui candidatos no dia de hoje, né? Quer dizer, tem um monte de gente que está querendo ser candidato aqui, não significa que esses 5 sejam os mais importantes, mas pelo que a gente vê nas pesquisas, você tem um duelo aí, teoricamente, entre esquerda e direita, né? Todo mundo rindo da nossa cara, se vocês observarem aí, né? Então, o que parece que a coisa está se configurando é que você vai ter um duelo entre Jair Bolsonaro, tá ok? E o Luiz Inácio, companheiro da Silva, né? Então, o que não significa que os outros não estejam no páreo, né? Mas até pelo próprio efeito dessa ultra radicalização que a gente tem, quer dizer, fica sempre aquela coisa do bem contra o mal, branco versus preto, azul versus amarelo, noite versus dia, quer dizer, você cria uma dicotomia que alimenta os próprios diferentes, quer dizer, tanto o Bolsonaro como o Lula têm característica de que para o Bolsonaro é muito bom ter o Lula no páreo porque ele vira o anti-Lula, e o Lula é excelente ter o Bolsonaro porque ele é o anti-Bolsonaro. E aí você começa a ver a dificuldade que os outros candidatos têm quando eles querem falar da chamada terceira via, né? E acho que há um outro erro de análise desse pessoal,
Porque é o seguinte, né? Nós ainda vivemos num país extremamente empobrecido, né? E as pessoas aqui, nós estamos aqui, tá vendo? Foto de São Paulo aqui atrás de mim, né? Estamos, né, no centro financeiro do Brasil. Quer dizer, quem está aqui no centro financeiro do Brasil, achar que todo mundo pensa como pensa São Paulo é uma grande estupidez, né? Quer dizer, o Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso e você tem uma população, uma quantidade de gente à deriva, né, com dificuldade, que tem uma realidade diversa muito grande. E o grande desafio é chegar a esse público, né? Quer dizer, acho que o maior erro que as pessoas acabam cometendo é de tomarem a realidade dos outros como a sua realidade. E assim como a gente começou falando sobre Ucrânia e Rússia, né, às vezes muito desconhecendo a realidade deles lá, a gente acaba falando de Brasil desconhecendo a realidade de outras pessoas. E a gente já só consegue fazer uma boa avaliação desses cenários futuros, né, olhando para frente, olhando para o futuro e olhando para o todo. O Brasil é muito mais complexo do que algumas regiões, alguns pedaços e algumas visões. A recomendação que tem que se ter aqui para todo mundo é conheça o Brasil. Vai conhecer, viaje, vá até os lugares, não vai só em ponto turístico. Vá conhecer o Brasil, como ele funciona, que aí você vai começar a perceber que as pessoas vão por aquilo onde o calo aperta. Então, no final do dia, ela não está muito preocupada, assim, o brasileiro médio, ele não está muito preocupado com ideologia. Ele está preocupado se ele está conseguindo colocar comida no bolso, na mesa, se tem dinheiro no bolso, está conseguindo parcelar a geladeira, né? Tem muito disso no Brasil e num país que é, infelizmente, ainda pouco educado, né? Quer dizer, as pessoas não é educado de gentil, né? O brasileiro ele não tem formação, né? Nosso grande problema que nenhum desses caras enfrentou, quem já passou por aqui não fez o que tinha que fazer, né? E mesmo quem tem oportunidade também não faz, é a questão da formação das pessoas que a gente não tem nesse país e por conta disso tentar traçar cenários com a perspectiva de São Paulo, Brasilzão aqui para o futuro, não é exatamente o caminho mais fácil, mais tranquilo, mais, eu diria, mais correto. Então, para você que ouviu a nosso webinar aqui e estudou com a gente, acho que um ponto importante é, você está preparado se a gente tiver um segundo mandato do Bolsonaro? Você está preparado se o Lula retornar para um terceiro mandato? Né? Qual seria o terceiro mandato do Lula? É o Lulinha Paz e Amor 2.0 ou é o Lula Meu ódio será sua herança? Né? Você está preparado para um cenário Sérgio Moro presidente? Para um cenário João Dória presidente? Para um cenário Ciro Gomes presidente? Você está preparado para alguém que surja do infinito? Porque ainda sempre tem esse risco. Pode surgir um outsider, como a gente fala, alguém de fora e surja nisso. Então, aqui eu quero fechar a importância dos cenários como um elemento absolutamente relevante para a gente entender como as coisas funcionam e se antecipar, sem paixões, sem opiniões, sem defender lados, mas entender, se antecipar para conseguir tomar decisões. Quer dizer, como que um desses aqui na presidência vai impactar a sua vida nos próximos anos. Eu não sei se a gente tem algumas perguntas. Temos perguntas ainda? Temos comentários? Não temos mais perguntas. Acho que o pessoal já perguntou o que tinha que perguntar. Pessoal, eu acho que essa é uma boa introdução para o nosso curso de cenários, né? Para o nosso curso de estratégia. É um pequeno, como a gente fala, teaser, né? É um pequeno momento em que vocês têm a oportunidade de interagir com a gente. Né? Gostaria que vocês tenham um canal aberto aqui com o curso, se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês quiserem fazer perguntas mesmo que seja depois, eu estou disponível com toda a coordenação do curso aqui para responder o que precisa ser respondido, para falar o que precisa ser falado. E eu acho que é um pequeno olhar de como você tem que encarar esses ambientes absolutamente desafiadores, né? Essas tendências absolutamente... a gente chama de tendências de ruptura, esses movimentos de ruptura que são absolutamente dramáticos. Quer dizer, é justamente você entendendo os futuros possíveis que você consegue dar um passo atrás, você consegue se planejar e ter uma visão de como as coisas vão acontecer. Né? Isso é uma pequena amostra de como a gente pode analisar. Ninguém aqui quer ser dono da verdade, mas a gente quer trazer um pouquinho da verdade para que você se torne dono dela, né? Eu sou o professor Carlos Honorato, foi um grande prazer estar com vocês aqui
e ficamos à disposição para encontrá-los ou pessoalmente ou numa outra oportunidade aqui em vídeo. Um grande abraço a todos, muito sucesso, muita alegria, boa noite, bom descanso. Chegamos ao fim do nosso webinar promovido pelo MBA EASH USP. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso webinar sobre o tema Pensamento Estratégico e Cenários Econômicos. Estou aqui novamente para salientar que as inscrições dos nossos 2 MBAs estão abertas e logo mais se encerram rapidamente. Não percam a oportunidade de serem um aluno USP, de serem protagonistas no mercado. Então, aproveitem e acessem o link na descrição do vídeo a seguir. Desejo a todos uma ótima semana. Contem conosco para quaisquer informações que tenham sobre o nosso MBA. Acessem o site e aproveitem todo o conteúdo. Um grande abraço a todos.